Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. A gente chegou a ler a João capítulo 18 e agora a gente vai falar sobre a negação de Pedro. A gente falou um pouquinho ontem, hoje vai concluir e entrar no julgamento de Pilatos. E amanhã a gente fala sobre a crucifixão, tá certo? Estamos chegando ao fim do livro. Obrigado pela sua presença, participar conosco e vamos juntos aí estudando a palavra de Deus. Vamos lá então? Olha, Pedro já havia negado Jesus uma vez. Já falei quando ele entrou no templo ali, no momento, no lugar onde Jesus estava, e ali ele negou. Só que depois Pedro ficou em um lugar onde o pessoal estava se aquecendo. O interessante é que reconheceram ele do jardim. O homem chega até a perguntar, já afirmando, não foi você que estava no jardim? E Pedro mais uma vez nega. E Pedro estava negando algo que todo mundo estava vendo que tinha acontecido. O interessante é que Pedro começa a fazer até o que está no Salmo capítulo 1, né? A forma primeira é negativa. Ele começou a andar com os pecadores, sentar à roda, e aí acabou o quê? Se entregando ao caminho da perdição naquele momento. Porque a gente sabe que até Lucas fala, e também João capítulo 13, que já era esperado que Pedro negasse 3 vezes, mas depois ele seria redimido e colocado de novo no serviço. Então o que acontece? Lá estava Simão Pedro, verso 25, capítulo 18, aquentando-se, e perguntaram então para ele. E o que foi que aconteceu? De novo Pedro nega no mesmo instante e o galo canta. Então Pedro nega 3 vezes e o galo canta. O galo canta como um despertar para Pedro dos seus erros. A sua negação entrega que Pedro estava... Ele podia até ter feito como os outros, fugido, né? O medo podia ter levado ele para isso. Mas só que o galo cantou ali como um sinal também de arrependimento. Em Lucas 22, 32 diz, tu, pois, quando te converteste, fortalece a teus irmãos. Deus queria que Pedro fosse levado ao arrependimento. Segundo o relato de Lucas, Jesus se voltou para Pedro e o fitou no verso 61 do capítulo 22. E ele olhou de amor, quebrantou o coração de Pedro. O apóstolo havia sido testemunha do sofrimento de Cristo e sua negação só aumentou a dor do mestre. É importante lembrar que o canto do galo anuncia o raiar de um novo dia. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Convém fazer um contraste entre Pedro e Judas. Pedro chorou por seus pecados e se arrependeu. Quando Judas reconheceu seu pecado, mas nunca experimentou verdadeiro arrependimento. Na verdade, Judas simplesmente sentiu remorso. Se você for olhar sobre agora que entra em Pilatos, né, o julgamento, Jesus chega perante Pilatos, é meio que omitido pelo João de ele ter passado por Herodes. Isso é importante relatar, porque primeiro Jesus chega para Anás, que esperava obter informações que implicasse Jesus como inimigo do Estado. O sacerdote desejava provar que a doutrina e os discípulos de Jesus eram anti-romanos e não conseguiu. Então, segundo estágio, Jesus socorreu diante de Caifás e membros do Sinédrio, que o sumo sacerdote conseguia reunir naquela hora da noite. Eles já queriam matar Jesus, mas queria a autorização de Roma, porque ninguém podia ser morto sem autorização de Roma. Então aí há 3 estágios de julgamento. Primeiro ele comparece perante Pilatos, depois vai para Herodes. Então perante Pilatos é agora que a gente vai estudar, mas só que de Herodes você encontra em Lucas 23, de 6 a 12. João não fala. E o segundo comparecimento, João 18, verso 39. Vê também Mateus 27, de 15 a 26. Como puder observar, o apóstolo João, ele resiste apenas o interrogatório de Anás e Pilatos e menciona Caifás só de passagem, mas ele não fala do julgamento que teve com Caifás. Pôncio Pilato ocupou esse cargo de 26 a 36 depois de Cristo. E era costume naquela época, de próximo à Páscoa, que o pontífice fosse morar na casa que tinha ali em Jerusalém para participar das festividades. E o que ocorre? Tornou Pilatos, verso 33, a entrar no pretório chamando Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo essa pergunta, ou disseram outros a meu respeito. Replicou Pilato, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que tem entrega a mim que fizeste. O interessante é que Pilatos faz algumas perguntas a Jesus. Ele queria saber a acusação, se era ele rei dos judeus. Quereis, pois, que vos sorte um rei dos judeus? Então o interrogatório mostra que Pilatos, ao falar com Jesus, não via nele culpa nenhuma.
Alguns relatos dizem que até naquele momento ali, Pilatos viu a sinceridade, que Cristo não havia pecado e ele queria inocentá-lo. Mas quando Pilatos lava a mão, né, porque ele bota ali perante o povo um grande criminoso que foi Barrabás, e o que que acontece? Acaba que o povo escolheu por Barrabás. Vale até uma mensagem sobre Barrabás, mas o nosso devocional é curto. É que Barrabás era chefe de um grupo de criminoso que aterrorizava ali na Judéia. Mas eles preferiram soltar Barrabás do que Jesus. Até a cruz que já havia preparado era uma cruz feita para Barrabás. Todos achavam que ele seria condenado e morreria. Os dois ladrões da cruz eram do bando de Barrabás. E o interessante é que o povo preferiu a Cristo. Usado pelo inimigo, a turba que ali estava agora preferiu que Jesus fosse sacrificado porque foi guiado por líderes cegos. E é aí que você tem que ter cuidado, porque um cego guiando o outro só leva para o precipício. Por isso que o nosso guia infalível é a palavra do Senhor. Pilatos foi um negacionista, né? O povo gosta dessa palavra atualmente. Pilatos negou o que era certo. Pilatos negou o que os seus olhos podiam ver. E ali sobre ele não foi lavado os seus pecados quando lavou as mãos, mas sim a sua sentença também de culpa. Pilatos queria fugir da condenação, mas ele, junto com os sacerdotes, condenou o Salvador do mundo. E ali então Jesus foi açoitado, né? João não destaca esse aspecto, mas sabemos que ele foi açoitado primeiro, quando Pilatos não viu nenhum erro. Depois que Jesus foi ali, tomou a chibatada, voltou, e mesmo assim o povo clamava que queria que ele fosse crucificado. Crucifica-o! E ali naquela multidão, queridos, é um simbolismo de muitas das vezes pedirmos também a crucifixão de Cristo quando não aceitamos como Senhor e Salvador, quando negamos o seu amor e a sua voluntariedade de nos salvar. Por isso que hoje tome a decisão de seguir e fazer aquilo que realmente é certo perante os olhos do Senhor e perante todos que creem e confiam em Deus. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, nesse momento a nossa oração é curta, já que falamos hoje bastante da Tua Palavra, mas pedimos que o Senhor continue a cuidar de cada amigo aqui do canal. Estamos, Senhor, chegando ao final desse estudo mais felizes, porque estamos aprendendo da Tua Palavra. Que o Teu amor e misericórdia esteja sobre nós. Unge, Senhor, a cada um de nós e ajude-nos a entender a Tua Palavra e principalmente praticá-la. É o que eu te peço no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, querido, e te dê um ótimo dia na presença dele. Tchau, tchau.